Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Apocalipse 3, verso 7, que diz assim: E ao anjo da igreja que está na Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo momento especial de ouvirmos a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez sentados diante de Ti para sermos instruídos por Ti. A Ti, Jesus, nessa noite, e somente a Ti, nós colocamos os nossos olhos, a nossa atenção e o nosso coração. Que o Senhor agora fale conosco, assim como um pastor conduz as suas ovelhas para fora do aprisco, da zona limitante, e que todos nós saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus. Essa é a oração e a esperança da igreja. A Ti nós damos honra, glória e louvor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos durante esse período, estudando e aprendendo sobre Jesus. E hoje nós vamos aprender mais um aspecto de Jesus. Nós vamos estudar hoje Jesus como a chave, Jesus como um acesso, Jesus como uma conexão. Quando nós olhamos para a vida natural, nós vamos ver que existem na nossa vida situações que nós vamos avançando, vamos melhorando, vamos sendo acrescidos, aperfeiçoados e vamos entrando em ambientes que só são abertos através de chaves. Chaves são símbolos que nós utilizamos para acessar lugares ou coisas. Chaves são variações de um mesmo tema que servem para dar acesso ou fechar acessos. As chaves naturais, elas são variadas no seu formato. Existem chaves que hoje têm a modelagem de cartões, de tags. Existem chaves, as tradicionais, que são de ferro, de metal. Mas o que une as chaves é que elas contêm dentro de si, ou em si, uma senha que acessa, que deflagra, que vira aquela fechadura e então abre a porta, que nós aqui vamos dar a nomenclatura de acesso. Então a chave, ela é uma conexão, a chave carrega uma senha que vai abrir portas, que vai acessar ambientes. E na vida nós vamos necessitar de chaves. Ao longo da vida nós vamos precisar de chaves naturais, mas também existem algumas chaves, e talvez essas sejam as chaves mais importantes da vida. Elas não são chaves físicas. As chaves que vão te permitir entrar em ambientes, em lugares que vão mudar a tua história, que vão transformar a tua vida, que vão fazer com que você receba da parte de Deus algo relevante e que possa mudar o teu destino. Essas chaves, elas não são chaves físicas. Existem na vida natural várias chaves, e as mais importantes são chaves que nós não podemos dizer que elas são tangíveis, elas não são perceptíveis ao toque. São chaves subliminares, são chaves subjetivas, são chaves que nós não conseguimos enxergá-las, mas elas existem. E essas são as mais importantes. Existem lugares e ambientes que nós só vamos entrar se nós tivermos as chaves emocionais.
Existem chaves que são emocionais, são chaves que se abrem diante de nós, portas que se abrem diante de nós quando nós acessamos esses lugares através de sentimentos. Existem sentimentos na vida que são chaves, que vão abrir oportunidades ou vão fechar oportunidades, que vão abrir conexões ou vão fechar conexões. Uma das chaves sentimentais mais poderosas, segundo a Bíblia Sagrada, é o amor. O amor é um sentimento que é uma chave. Não é visível, não é tangível, não é perceptível ao toque, mas é uma chave poderosa. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós instruímos alguém, quando nós exortamos alguém, quando nós vamos corrigir a rota de alguém, nós devemos fazer isso usando essa chave, o amor. Porque quando nós usamos essa chave, o amor, nós acessamos o coração daquela pessoa. E aquela exortação, ela entra em um ambiente dentro daquela pessoa, não apenas no que tange a percepção auditiva, não apenas na capacidade intelectual, mas quando a exortação é feita em amor, essa exortação entra no coração e essa pessoa, com o amor de quem a exortou, começa a ter um comportamento transformado e ela então pode acessar níveis novos na sua história. A palavra do Senhor vai dizer que Salomão, ele escreve em Provérbios 3, ele vai dizer que nós não devemos rejeitar a correção do Senhor e nem devemos ficar enojados quando por ele nós formos repreendidos, porque Deus exorta, corrige a quem ele ama, assim como um pai exorta um filho a quem ele quer bem. Então o texto está dizendo que a exortação, quando ela é feita em amor, ela é uma chave que vai fazer com que essa pessoa tenha o seu comportamento transformado. Então o amor, gente, é uma chave poderosa para acessarmos corações e termos uma mudança relevante na nossa história. Outras chaves não são emocionais, mas são chaves comportamentais. Existem comportamentos que nós vamos tendo ao longo da vida e que vão sendo chaves, que vão abrindo oportunidades, que vão te inserindo em lugares por conta do seu comportamento. Também é verdade que as chaves, elas não apenas abrem, mas elas também fecham acessos. Então existem portas que se fecham a nós por conta dessa chave, por conta do mau uso dessa chave, da chave comportamental. A palavra do Senhor, o profeta Amós, ele também escreveu no seu livro profético, no capítulo 3, ele vai dizer que andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Então ele vai dizer que para acessar, que para entrarmos em um relacionamento duradouro, longevo, a chave para ter esses relacionamentos é um comportamento cordato. É um comportamento que consegue entrar em acordo com os seus pares. É aquela pessoa que não está o tempo inteiro dividindo, que não está o tempo inteiro puxando para o lado contrário, que não está o tempo inteiro contrariando, mas que tem um comportamento que consegue entender o ambiente e entra em acordo. E esse acordo é uma chave que leva um casamento a ser duradouro, que leva uma sociedade a ser duradoura, que leva os ambientes por onde passamos a ter longevidade. Então, um bom comportamento, a capacidade de entrar em acordo, é também uma chave poderosa para que nós acessemos relacionamentos longevos, duradouros. Uma outra chave é a capacidade intelectual. Quando nós vamos fazer processos seletivos, por exemplo, o que está sendo colocado ali diante de nós é uma porta, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de crescimento, um processo seletivo para acessar um curso, uma graduação, uma especialização. E aquele processo seletivo, ele não apenas está mensurando a nossa capacidade intelectual ou o nosso conhecimento, mas de maneira subjetiva, aquele processo seletivo é uma porta, na qual o conhecimento é a chave, que vai virar aquela porta e te permitir entrar naquele novo emprego, naquela promoção, naquele novo curso. Então,
a capacidade intelectual, a capacidade de compreensão, de discernimento, também é uma chave. A palavra de Deus vai dizer que quando nós temos essa compreensão, quando nós entendemos o que está acontecendo à nossa volta, portas também vão se abrindo diante de nós. Portas também vão sendo escancaradas para que nós possamos entrar. Essa capacidade de compreensão, gente, ela é dita por nós no meio evangélico, chamamos de discernimento. É aquela pessoa que consegue ler o lugar onde está, consegue ver o que está acontecendo e por conta da sua compreensão, essa pessoa vai avançando, essa pessoa vai ganhando espaço e aí então portas vão se abrindo diante dela. A lista de chaves naturais na vida é enorme e seria impossível exaurir a lista em uma noite. Passaríamos aqui parte da vida falando sobre chaves. E algumas dessas chaves, gente, elas são importantes demais e vão chegar na minha e na sua história sem muito esforço. Existem chaves que o simples fato de estarmos vivendo, de estarmos crescendo e amadurecendo, faz com que nós nos habilitemos a receber algumas chaves. Por exemplo, a maioridade, quando atingimos a maioridade, saímos da infância, da adolescência e completamos aí 18 anos. Algumas chaves nos são entregues. Capacidade de tirar carta para dirigir é uma permissão, é uma chave que a idade nos deu. Capacidade de constituir família, de se casar legalmente, é algo que a idade nos deu, é uma chave. E que nós não fizemos muito esforço. O fato de estarmos vivos nos entregou aquele conteúdo que vai nos dar o acesso a novos ambientes na vida. Existem, por outro lado, chaves que não chegarão a mim e a você sem uma compreensão plena. Existem algumas chaves, e é sobre essas que eu quero me debruçar nessa noite para compartilhar com você, com a igreja, que são as chaves que acessam coisas espirituais e sublimes. São as chaves que o conhecimento humano não pode dar. São os acessos que o dinheiro não pode comprar. São aqueles ambientes que nós desejamos ardentemente entrar e que dinheiro nenhum do mundo consegue dar acesso. Para esses lugares, para essas obras, para esses ambientes sublimes, para esse tipo de acesso, nós vamos precisar de chaves espirituais. E existem, gente, algumas chaves que são poderosas e que nós não encontraremos em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus. Jesus, ele é a chave que vai nos dar acesso às coisas de Deus. Tudo que vem da parte do Senhor, da parte de Deus, para mim e para a sua vida, será acessado através de Jesus. Jesus não apenas é a porta, mas Ele também é a chave que vai abrir essa porta para nos conectar ao grande e ao eterno da parte de Deus. Então, uma das coisas que nós mais desejamos ter na vida é algo intrínseco do coração humano, é o desejo que a humanidade tem pela paz. As crianças na mais tenra idade têm uma forma de expressar a falta de paz causada por uma anomalia, por uma doença ou por uma ineficiência fisiológica, seja por fome ou por frio. E as crianças, elas de maneira intuitiva, elas choram, estão verbalizando que elas não estão em paz. E essa paz é uma paz efêmera, é uma paz que vem quando elas são limpas, trocadas, aquecidas ou alimentadas. A criança entra de novo num estado de paz, porque o seu corpo volta a ter equilíbrio. A humanidade também se move assim. Eu e você, a maior parte dos nossos movimentos é em busca da paz. Toda a correria pelo dinheiro, por um bom salário, por ter no final do mês uma quantia financeira que possa suprir as nossas necessidades e, se possível, o sonho é que sobre alguma coisa para que a gente possa edificar, para que a gente possa aproveitar essa vida.
Tudo isso nada mais é de que um desejo de ter paz, de ter uma reserva, de não ser pego de surpresa, de conseguir dar uma boa qualidade de vida, um conforto para a nossa família, e tudo isso é lícito e é movido pela necessidade de ter paz. Só que essa paz, a fisiológica aí, a paz que nós alcançamos com o trabalho humano, essa é uma paz transitória. Essa é uma paz que quando a fome volta, nós a perdemos. Essa é a paz que quando o mês começa a chegar para o final e o salário já está menor do que a capacidade de pagamento que nós devemos ter, essa paz também vai embora. Porque essa paz é uma paz como o mundo dá. Existe uma paz que é a paz do mundo. A palavra de Deus foi Jesus quem disse: eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Então o mundo também tem uma paz. Só que a paz do mundo acaba quando a bebida acaba. A paz do mundo acaba quando o salário acaba. A paz do mundo acaba quando a necessidade bate a porta. A paz do mundo acaba quando a segunda-feira está chegando para alguns. A paz do mundo acaba quando aquilo que nós nos apegamos como a nossa paz no mundo termina. E essa paz, ela é fugaz, essa paz é efêmera, essa paz ela surge e logo vai embora. Agora Jesus tem uma paz, e essa paz que Jesus dá é a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não vai embora quando o salário acaba. É uma paz que não vai embora quando as pessoas vão embora. É uma paz que não acaba quando você está sozinho. Porque Ele mesmo disse: eu estarei contigo todos os dias, com dinheiro, sem dinheiro, em um lugar suntuoso ou em um lugar escondido, não importa. Se você tiver Jesus, você terá a paz. E é uma paz eterna. Então Jesus, Ele é a chave que vai dar acesso à paz. Salomão, um dos homens mais ricos e um dos mais sábios, o mais sábio que já existiu, na sua coletânea de provérbios, ele vai começar a falar e fazer um contraponto entre a importância das coisas que dão paz natural e a paz que vem de Deus, a paz que é eterna. E aí ele vai começar a dizer, lá em Provérbios 17, você vai ver, Salomão falando sobre a comida e a paz. E ele vai dizer que é melhor você ter um pão seco e com ele a paz, do que uma casa cheia de iguarias e com ela contendas. Ele vai dizer que é melhor ter um pouquinho de alimento, e nesse pouquinho de alimento você ter paz, você ter a presença de Deus, do que você ter muito alimento e não ter a presença da paz. Não está dizendo que ter um celeiro cheio é ruim, mas está dizendo que um celeiro cheio sem a presença de Jesus não vale de nada, porque o que importa não é a comida, é a paz que vai te dar a comida. Então a palavra do Senhor vai avançando, Deus vai falando sobre a paz. Salomão avança e ele vai dizer lá em Provérbios 19, por aí, ele vai dizer o seguinte, que é melhor você morar no fundo de um quintal, sozinho, do que em uma casa ampla, em um palácio, com uma pessoa rixosa. O texto no original vai dizer mulher rixosa, briguenta. Mas isso também serve para os homens, porque nós também temos uma capacidade de irritar, oh meu Deus. Então todos nós nos incluímos nesse texto. Então o texto está dizendo algo que, se você mensurar entre ter uma casa ampla e espaçosa, e aqui algumas pessoas tinham essa estratégia, era tanta briga dentro de casa que pensaram, bom, se eu ampliar a casa, fizer mais um puxadinho, mais um segundo andar, se eu fizer um prédio, talvez a gente demore para se cruzar dentro dela e eu vou ter paz. Esquece. É melhor estar no fundo de um quintal, disse Salomão, sozinho humanamente falando, mas com a presença daquele que tem a paz, com Jesus, do que estar num ambiente maravilhoso com pessoas que roubam a sua paz. Salomão segue avançando e vai dizer que ele também compara as riquezas e a felicidade com a presença da paz. E ele vai dizer, é melhor ter poucos bens
e com isso ter o temor do Senhor? É melhor ter poucas coisas nessa vida? É melhor não ser muito agraciado com bens materiais, mas ter o temor do Senhor na sua vida, do que ser rico e ser infeliz? Olha o que esse homem poderoso, rico, vai dizer: é melhor ter pouca coisa, mas nesse pouco que você tem, ter a presença de Deus, ter a presença de Jesus, ter a paz que vem de Deus, do que ter muitas coisas e não ter a presença, porque sem a presença de Jesus não tem felicidade. Ele não está dizendo sejam pobres, ele não está fazendo apologia à miséria, não, mas ele está colocando na balança coisas espirituais com coisas naturais, e ele está dizendo aquilo que é espiritual e que vem de Deus sempre é mais relevante. Se você puder escolher, escolha sempre a presença de Deus, porque com ela você terá paz, e com paz tudo será bem melhor. Então Jesus vai se apresentar a nós como essa chave que vai nos dar acesso à paz. Isaías 9:6 vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros, sobre os ombros de Jesus, está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para nós que vivemos nesse processo de democracia, nesse processo presidencial, nesse regime presidencial, é um pouco difícil entender o que significa ser príncipe da paz. De maneira literal, ser príncipe é ser filho de um rei. E Jesus é filho de Deus, ele é filho desse rei, que governa uma nação, que governa um território. E o texto de Isaías 9 está dizendo que Jesus e o seu território é um território de paz, que o território do reino aonde Jesus governa é um território aonde habita a paz. Por isso Jesus é o príncipe desse reino, e esse reino é um reino de paz. Quando você vai ver no hebraico, quando você vai ver o original de príncipe da paz, você vai encontrar um resumo bem categórico para ampliar essa percepção que nós devemos ter de Jesus como a chave. O texto vai ensinar que príncipe no hebraico significa capitão, significa líder, e paz significa shalom, que em uma das suas raízes etimológicas significa plenitude. Então, quando Deus está dizendo que Jesus é o príncipe da paz, ele está dizendo que Jesus, ele é o capitão, o líder da plenitude de toda a paz que existe. Então não existe paz de Deus sem a presença de Jesus. É Jesus como príncipe que governa esse lugar onde a paz habita. E Ele é aquele que abre a porta para nós entrarmos nesse reino. E nesse reino nós termos paz. A paz que excede todo o entendimento. Então nesse ambiente de paz que Jesus é o príncipe, é o rei. É nesse ambiente de reino que Jesus vai então abrir acessos para que nós tenhamos essa paz, a paz que vai exceder todo o entendimento. Uma vez que nós encontramos Jesus, você vai vendo que as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, receberam de Jesus essa chave para acessar essa paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que Paulo disse em Filipenses. Paulo escreve aos irmãos da igreja de Filipos e ele vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as suas petições. O que nós estamos fazendo hoje aqui é pedindo ao Senhor. O que nós fazemos quando oramos é pedir ao Senhor que abençoe a nossa casa, que abençoe a nossa semana, que mude a nossa vida, que mude a nossa história. Então Paulo vai dizer, antes de ficar ansioso, peçam a Deus com orações e súplicas e com ações de graça, que significa, enquanto você pede, você já agradece, sabendo que aquilo que você pediu, você vai receber. Então não vive mais como quem pede, como um mendigo, mas vive como alguém que já recebeu o que pediu, com ações de graças. E aí então a paz de Deus, que excede, que sobrepassa todo entendimento,
vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Quando Jesus se apresenta como príncipe da paz, Ele entrega a nós essa paz que não vai embora quando o dinheiro acaba, essa paz que não vai embora quando as pessoas abandonam, essa paz que não vai embora quando nós somos traídos. É uma paz que excede o entendimento, é a paz de quem um dia encontrou Jesus como a chave desse reino aonde a paz habita. Na história bíblica você vai vendo pessoas que foram submetidas a situações complexas, difíceis, adversas, perigosas. E no meio dessas situações caóticas, por conta de terem entrado em contato com Jesus, que é a chave, jamais, mesmo no meio do caos, perderam a paz. Entenderam aquilo que o salmista declara: ainda que eu ande por vale de sombra ou de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor Jesus, o príncipe da paz, está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Ele pode até preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, mas Ele vai ungir a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. De quê? De paz. Então a Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres que encontraram essa chave. Eu separei para nós estudarmos hoje o texto de Atos 16, que é um texto poderoso que vai relatar o encontro de um homem com Jesus. E depois desse encontro ele vai ser submetido a dificuldades, a tribulações, a uma escassez de apoio humano, a uma escassez financeira, e ele vai trilhando esse caminho que aos olhos humanos é um caminho de descendência, é um caminho de derrota, mas ele vai fazendo e passando por isso tudo sem perder a paz. E esse é o ensino dessa noite, Jesus como a chave, que vai nos dar acesso à paz, que não vai embora quando as coisas naturais vão embora. O texto de Atos 16 vai dizer que Paulo, ele era um judeu por excelência. Ele era do judaísmo da casta mais severa. Ele era da casta daqueles que viviam a lei de maneira mais rigorosa. E ele era um perseguidor da igreja, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele não cria em Jesus, ele não cria no Evangelho. E mais do que isso, ele era um opositor, ele se levantava contra tudo aquilo que se chamava Cristo. E então ele apoiava os ataques, as mortes, as perseguições do povo de Deus. Mas um dia ele está indo para uma cidade para prender o povo de Deus. Ele está indo para perseguir o povo de Deus. E nessa ida, algo poderoso vai acontecer que vai mudar a sua história. O texto diz que enquanto ele estava indo, respirando suspeitas de morte, de guerra contra o povo de Deus, ele vai ser encontrado por Jesus. E esse encontro é um encontro que foi descrito por ele mesmo como uma luz que resplandeceu no céu. Ele estava sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal, e quando aquela luz resplandece, ele vai ao chão. Porque todas as vezes que nós temos um encontro com a verdadeira luz, nós não queremos subir, o que queremos é descer, o que queremos é estar no pó, o que queremos é um lugar raso, porque nós sabemos que diante do Senhor, que Ele cresça e que nós diminuamos. Então de maneira inconsciente, ele já faz isso, se lança no chão. E quando ele está no chão, ele ouve uma voz, a voz do príncipe da paz, a voz de Deus, a voz de Jesus, que fala com ele e diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele vai falar com aquela voz que fala com ele, e ele ainda não sabe quem é, mas de maneira espiritual, o espírito dele fala dizendo: quem és, Senhor? Mesmo sem saber o nome, ele reconhece que aquilo que está acontecendo com ele, que aquela luz, que aquele tombo não era para o mal, mas era do Senhor, da presença de Deus. E sem saber o nome, ele diz: quem és? Mas eu reconheço que tu és Senhor, que tu tens mais poder que a minha capacidade intelectual, que tu tens mais poder que a minha capacidade de perseguição, que tu tens mais poder, que tu és Senhor. Quem és, Senhor? E do alto essa luz vai declarar: eu sou Jesus.
Eu sou o príncipe da paz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele a quem tu persegues, Paulo. E dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E nesse momento ele ali cai, tem um encontro com o Senhor. E caído ele fica cego. Por 3 dias não come e não bebe. Por 3 dias ele para de ver o mundo exterior. Por 3 dias ele não enxerga mais o lado de fora. Por 3 dias depois de um encontro com Jesus, agora ele só enxerga o lado de dentro. 3 dias de jejum e oração, como quem diz, eu agora quero me limpar de tudo aquilo que entrou em mim, baseado na raiva que eu sentia, baseado no rancor, baseado na ira. Eu quero agora me limpar, e não me importa se eu não vejo as coisas do lado de fora. Aquela visão que eu tive do Senhor Jesus me basta, ainda que eu não veja mais nada lá fora. Aquela visão dele nunca mais sairá daqui de dentro. Uma vez encontrado pela chave que se chama Jesus, você vai ter acesso à paz, e esse acesso nunca mais será fechado, porque ele disse, porta que eu abro, ninguém fecha. Quando Paulo tem esse encontro com o Senhor, lá na frente, Jesus vai levantar um homem para orar por ele, as suas escamas vão cair dos olhos, e então aquele que perseguia agora se levanta, não mais como um perseguidor, mas agora como um pregador do Evangelho. Não mais como alguém que agora se opunha ao Evangelho, mas agora como um missionário, como um evangelista. E ele agora faz o caminho de volta, e agora ele volta como ministro do Evangelho. E ele começa a pregar a palavra. E certa vez ele e Silas estão em uma cidade, em uma aldeia. E eles estão pregando o Evangelho, eles estão pregando sobre essa chave, sobre esse acesso que se chama Jesus, o príncipe da paz, que poderia dar paz aos homens. E eles encontram ali uma menina atormentada, uma menina que era aprisionada espiritualmente e que ela era fonte de lucro. Ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava lucro aos seus senhores. E enquanto ela está ali naquela condição de prisão, muita gente ganha dinheiro com a sua prisão. Mas um dia Paulo olha para ela e diz, em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, receba essa paz. Em nome de Jesus, que esse espírito maligno saia e nunca mais entre em você. E aquele espírito maligno vai embora, e aquela menina agora está livre, liberta, porque teve um encontro não apenas com a paz, mas teve um encontro com alguém que conheceu o príncipe da paz. E esse é o resultado. Todos aqueles que um dia tiveram um encontro genuíno com o príncipe da paz têm autoridade para liberar paz na vida daqueles que passam por ele. Você será alguém que vai carregar a paz lá para o teu emprego, lá para a tua família, lá para o teu trabalho, lá para aquela nação, lá para aquela cidade. Aonde você for, o príncipe da paz vai com você, e você terá autoridade para delegar essa paz para quem você passar. Então aquela menina é livre, é liberta, e agora os homens se reúnem, porque veem Paulo pregando e a fonte do seu lucro está ameaçada. E o que eles decidem fazer? Eles decidem prender Paulo e Silas. E eles levam esses homens para a praça, e na praça eles agora tiram a roupa, eles deixam Paulo e Silas em uma condição de vergonha. E eles vão agora espancar, vão bater em Paulo. Vão bater em Silas. Esses 2 homens agora serão açoitados publicamente. Eles começam agora a sangrar no meio de todos e a apanhar muito, diz o texto. Eles estão apanhando não foi porque roubaram. Eles estão apanhando não foi porque contrariaram uma lei, não. Eles estão apanhando porque um dia se encontraram com a paz. Vai acontecer muitas vezes isso, meu irmão. Por conta da paz que você tem, as pessoas não vão compreender e de alguma maneira açoites virão. Quem nunca ouviu, você está dormindo que não vê tudo isso que está acontecendo? Quem nunca ouviu, acorda homem, acorda mulher, te mexe, a casa está caindo. E você interiormente não faz nada porque não tem uma palavra para se mover, mas dentro de você tem uma certeza: aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus, e você tem paz. E você tem paz. E no meio do caos você tem paz, e a paz não vai embora.
E no meio do abandono você tem paz, porque Ele falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos eu estarei com vocês. Eles começam a açoitar esses dois homens. E não contentes com o açoite, com o flagelo público, eles agora vão prender Paulo e Silas. Vão colocar esses homens na prisão e vão dar uma ordem ao carcereiro: coloque esses homens em um lugar de bastante segurança. E o carcereiro, quando recebe Paulo e Silas, coloca eles no fundo do calabouço, no lugar mais profundo da cadeia. E lá naquele lugar vai colocar cadeias, vai colocar algemas nos pés de Paulo e Silas, e vai amarrá-los no tronco, que era uma posição para que a pessoa não pudesse se deslocar e nem tampouco dormir, porque ficava um amarrado ao outro. Uma condição para tirar qualquer tipo de conforto. E pasmem, esses homens estão na cadeia por conta de um encontro com o príncipe da paz. Açoites, vergonha pública, abandono e agora prisão. Só que dentro dessa cadeia, açoitados e envergonhados, meu irmão, eu não sei você, mas por muito menos às vezes uma topada nos tira a paz. Quem nunca teve que contar até 5 quando deu aquela tropeçada forte? Quando deu aquela escorregada e, enfim, caiu. E não era algo que você estava planejando e de repente algo ruim acontece e aquilo momentaneamente parece que rouba a paz. Porque os nossos projetos são sempre bons, os nossos projetos são sempre de nos mantermos de pé, mas acidentes na vida acontecem. Agora a diferença está em como enfrentar esses acidentes, em como enfrentar essas tribulações da vida. Observem como Paulo e Silas vão enfrentar. O texto diz que presos, açoitados, sangrando, à meia-noite, eles começam a orar e a adorar com cânticos de palavras de exaltação a Deus. Sabe o que é isso? À meia-noite é o finalzinho do dia. Era uma menção clara de que nós vamos entrar o próximo dia adorando ao nosso Senhor, porque não importa o que aconteceu no passado, as coisas velhas já passaram, e no futuro tudo será novo. Então o próximo dia pode ser um dia de vitória, e nós vamos começar como nós terminamos, adorando ao nosso Deus. Que coisa poderosa é um encontro com o príncipe da paz, que te dá acesso a essa paz, que não vai embora quando os açoites vêm, que não vai embora quando os rótulos tentam nos minimizar, que não vai embora quando as derrotas chegam. Não, Paulo e Silas estão ali e eles começam a cantar, diz a palavra. Quando eles começam a cantar, eles estão reivindicando algo que a palavra de Deus, que Jesus disse. Jesus certa vez reuniu os seus discípulos e as pessoas que estavam à sua volta e ele disse: aonde 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem em meu nome, o meu Pai fará por eles. E aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, foi Jesus quem disse, ali eu estarei no meio deles. Quando Paulo e Silas, presos, começam a adorar a Deus, uma demonstração clara de que eles estavam em paz, uma demonstração clara de que os açoites, de que a acidez humana, de que a revolta dos homens não roubou deles a paz que excede todo entendimento, porque a paz deles não estava do lado de fora, a paz deles estava no príncipe da paz, que agora morava aqui dentro. E uma vez com essa paz, eles começam a adorar a quem? A Jesus. Eles começam a entoar cânticos a quem? A Deus, ao Senhor. E uma vez que eles dois começam a adorar, eles fazem um culto. E eles dois estão reunidos no nome de Jesus. E adivinha quem vem? Adivinha quem é que visita a cadeia? O príncipe da paz chega naquele lugar e cumpre a sua palavra, e a cadeia foi estremecida, um terremoto aconteceu e as portas dos cárceres foram abertos, diz a palavra. No meio de um caos eles adoram, e quando adoram Jesus vem, e quando ele vem a terra treme. Quando Jesus morreu, o texto diz que a terra tremeu,
os sepulcros se abriram, o véu do templo se rasgou, porque sempre que Jesus chega num lugar, a primeira coisa que ele faz é tremor de terra. Eu e você somos feitos do pó da terra. Quando a terra treme, é a estrutura humana sendo abalada, é a estrutura humana mudando, é ele dizendo, aquilo que era de um jeito agora vai ser de outro, para a glória do meu nome. Então naquele ambiente a terra treme. E o texto vai dizer de maneira peculiar que as estruturas, os alicerces dos cárceres foram abalados. O príncipe da paz chega e quando ele chega a estrutura humana começa a ser abalada. Aquilo que a gente achava que era derrota começa a ser transformado em um ânimo que a gente não sabe nem de onde vem. É um ano de pandemia, é um ano de derrota, é um ano de tristeza, coisas que deram errado, mas do nada a gente sempre está olhando para o futuro e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu sei que até hoje foi choro, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o príncipe da paz, e ele vem pela manhã. Ele vem, ele sempre vem. O nosso amigo Jesus sempre vem. As cadeias não puderam anular a sua entrada, ele sempre vem. Os cárceres fechados e as algemas não puderam anular a entrada de Jesus, porque ele é aquele que tem chaves, e quem tem chave tem acesso, ele entra. Por isso hoje o príncipe da paz pode entrar lá na tua casa, pode entrar lá na UTI, pode entrar na prisão. O príncipe da paz pode entrar em qualquer lugar, ele tem as chaves. O texto diz que quando essa presença de Deus chega, que nós estamos aqui dando a nomenclatura de Jesus, quando ele chega, quando a presença chega, os cárceres, as celas, os cimentos, aquilo que fazia a base, os alicerces dessas cadeias foram abalados, diz o texto. Existem pessoas que estão presas em estruturas mentais. São cárceres, cativeiros mentais que dizem, até aqui você pode, daqui para lá você não tem mais condições. E quando o príncipe da paz chega, ele não apenas abala a estrutura humana para recomeçar uma estrutura nova, mas ele também abala, ele também destrói as estruturas desses cárceres. Ele começa a desfazer esses pensamentos que poderiam até ser fortificações de outrora, mas na presença do príncipe da paz serão desfeitos para a glória de Deus. Ele vai abalando, ele vai destruindo os alicerces, as bases dos cárceres comportamentais, daquele espírito não de humildade, mas aquele espírito de comiseração, que eu não posso, eu não consigo, tem gente melhor do que eu, isso não é para mim não. Você é filho e filha de Deus, e quem é de Deus o maligno não lhe toca, e ele tem para você uma promessa de te colocar como cabeça e não como cauda. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Um dia o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre a tua vida, e não terá limitações. Isso tudo é acessado com Jesus. Ele é a nossa paz, diz a palavra. Ele é a nossa paz. A paz que o salmista no Salmo 3 declarou, eu deitei e eu dormi, porque o Senhor Jesus, o príncipe da paz, me sustentou. Além das dívidas, não importa, eu deitei e dormi, porque Jesus estava comigo. Além do diagnóstico médico dizendo não tem cura, eu deitei e dormi, porque eu sei que o meu Senhor é aquele que para Ele nada é impossível. A paz que vem de Deus. Quando Jesus abala os cárceres, outra coisa poderosa acontece. O texto diz que não apenas as estruturas foram abaladas, mas vai dizer que as celas, as portas das celas foram abertas. Como as portas se abriram? A cadeia não foi destruída, mas as portas se abriram. As portas se abriram porque aquele que abre porta e ninguém fecha, e que tem a chave, chegou naquele lugar. Você pode estar preso no maior calabouço da tua existência. Se Jesus te visitar, e essa é a noite que Ele está nos visitando, Ele tem chaves que acessam lugares que o homem não pode acessar.
Ele pode te libertar de traumas que a medicina não conseguiu. Ele pode te colocar em um lugar e te tirar de lugares, porque Ele tem chaves. Todas aquelas cadeias foram abertas, diz a palavra. O texto é extraordinário porque diz que enquanto Paulo e Silas adoravam, os outros presos ouviam. De maneira inconsciente, todos os presos estavam participando do mesmo culto. E quando Jesus vem, Ele não segrega, Ele vem para todo mundo. Quando você faz um culto lá na sua casa, Jesus vem para todo mundo. Quando você chega com Jesus lá no teu trabalho, Ele chega para todo mundo. Ele não vai abençoar apenas um setor, Ele não vai abençoar apenas um grupo. Não. Quando Ele chega, Ele abençoa a todos, diz a palavra. Então todos ali que estavam ouvindo a palavra de Deus foram acrescidos na sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem escuta a palavra vai tendo fé. E eles começaram a ouvir aqueles cânticos. E o Rei da Glória, o Príncipe da Paz entra. E todas as cadeias foram abertas. Agora o interessante é que nesse cárcere existiam dois tipos de pessoas. Existiam os presos, Paulo, Silas e os demais. E existiam os livres, que era o carcereiro. Mas o interessante é que o texto vai dizer que todas as portas dos cárceres, dos presos se abriram. Mas o carcereiro estava dormindo. E quando ele acordou, ele ficou desesperado e ele quis tirar a sua vida. E Paulo vai dizer, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro que não participou do culto, o único livre era o único preso nos seus medos. O único que tinha chaves do lado de fora era o único que não tinha chave do lado de dentro para se libertar do medo. E qual medo? O medo de não conseguir cumprir a meta, o medo de não conseguir guardar os presos, o medo de não ser o que todo mundo desejava que ele fosse. E quando aquilo deu errado, ele disse, me perdi, a minha vida acabou. O medo veio para fora, por quê? Porque ele era o único preso dentro daquela cadeia de gente livre. E por que estava preso? Porque era o único que não participou do culto. Foi o único que não ouviu a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis o príncipe da paz, e esse príncipe da paz vai te dar paz. Não é mais para tirar a vida, agora é para ter vida e vida em abundância, diz a palavra. Esse carcereiro recebe uma palavra de Paulo. O cara que o prendeu, que o algemou, que o colocou no cárcere mais profundo, agora vai receber de Paulo, que está no profundo, está na lona, e vai falar com quem está livre, e vai dizer, não faça isso. Todos nós estamos aqui. E aquele homem aonde estava, acreditou na palavra de Paulo. Deus vai te dar uma credibilidade andando com o príncipe da paz, que você vai falar coisas proféticas e as pessoas vão começar a acreditar, e no final a glória não vai ser nossa, a glória será de Deus. A palavra do Senhor foi Jesus quem declarou sobre nós na sua escritura. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas se coloca no velador, num lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Nós somos a lâmpada que o Senhor vai acender, mas quando Ele nos exaltar, não é para as pessoas verem a lâmpada, é para verem a luz, e a luz é Jesus. Paulo lá no fundo da cadeia tinha uma luz que quando falou, aquele homem lá fora, preso com chaves, que poderiam libertar, mas não tinha a chave que Paulo tinha, que era a chave que dava acesso à paz. Ele recebe aquela mensagem e ele desce correndo, mas antes de descer, o texto diz que o carcereiro pede luz. Lá embaixo, no escuro, todo mundo vendo tudo, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá embaixo, no meio de um caos, no meio de uma escassez, de um lugar insalubre, mas com a presença de Jesus está tudo claro.
O lugar que você pode estar hoje pode ser raso, pode ser na lona, pode ser o fundo do poço, mas com a presença de Jesus você está entendendo tudo o que está acontecendo. Para você está tudo claro, para quem está do lado de fora não entende nada. Como um dia ele esteve num lugar alto, agora está nesse lugar raso. Como alguém que um dia teve tudo, perdeu tudo de uma hora para outra. Quem está do lado de fora não entende nada, mas você com Jesus, mesmo no caos, mesmo no cárcere, entende tudo, porque com Jesus você tem luz. Você tem clareza, você sabe, é Jesus na minha vida. É Jesus quem está fazendo. Eu não entendo bem o processo inteiro, mas eu sei que é Jesus, eu sinto que Ele está comigo. Eu não tenho muita explicação para dar, mas dentro de mim tem uma paz que diz, isso vai passar. Eu não consigo dizer quando será, mas aqui dentro algo começa a arder dizendo, eu sei que algo vai virar na minha vida. E é essa convicção, com ela que Paulo diz, não faça nada, todos nós estamos aqui. O cárcere, ele é um lugar onde as celas dificilmente dão acesso a outras celas. E essas portas, o texto é no coletivo, as portas se abrem, o que significa dizer que haviam várias celas. Paulo, quando fala, ele fala de algo que é difícil de fisicamente ter capacidade de observação e dizer o que ele disse. Ele diz, não faça isso, não tire a sua vida, porque todos nós estamos aqui. Ele não teria capacidade de ter visitado as outras celas para saber se ninguém saiu. Ele não tinha como, mas baseado no que ele diz que todos estão ali? Baseado no Senhor que ele conhece, que é o Deus que abre as cadeias, que abala as fortificações, que liberta os presos das celas espirituais, mas não tira a pessoa que precisa continuar pagando a pena, porque o nosso Deus é fiel e justo, não é Deus de confusão. Paulo conhecia o seu Senhor, ele libertou todo mundo na mente, mas a pena vai continuar, mas agora na cadeia eles sabem que podem ser livres. E debaixo dessa palavra o carcereiro escuta e desce pedindo luz. Ele pede a luz humana, ele pede uma tocha, ele pede algo fabricado pelos homens e ele desce. E quando ele desce lá embaixo, ele se depara com a presença. Ele não vê Jesus, mas ele vê quem teve um encontro com Jesus. Ele não vê a luz que Paulo viu, mas ele vê a presença, ele sente a presença de Jesus em Paulo, em Silas, no cárcere, na cadeia. Ele vê a cena e diz, só pode ter sido Jesus. Porque tem coisas que só Jesus faz. Tem coisa que a medicina não pode mais fazer, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode mudar a tua história hoje. Ele pode tirar você dessa fortificação mental hoje. Ele pode tirar do meio desse trauma hoje. Ele pode, porque Ele tem chave. Ele não tem as chaves, Ele tem a chave. É uma só, mas que dá acesso, é uma só. E quando Ele usa, ninguém pode interferir. Ele é Jesus. Jesus soberano, Jesus a nossa vida, Jesus. A esperança da igreja, Jesus. Quando o carcereiro desce, ele olha para Paulo, olha para Silas, e o texto diz que ele se prostra. Ele não se prostra para os homens, mas ele se prostra diante da presença que estava na cadeia. Ele chega naquele lugar e a presença é real. E diante da presença, qual é o maior lugar? O lugar mais ideal para que alguém esteja não é lançado aos pés de Jesus. E ali ele se lança, ele se prostra. E ele vai olhar para Paulo e Silas e vai dizer, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele olha para aqueles homens e agora vai pedir, por favor, me deem a chave que vocês têm. Por favor, me deem essa chave. Eu carrego um molho de chaves naturais, mas que só me deixaram preso. Eu preciso dessa chave que vocês carregam, que é invisível, mas que acessou todo esse poder nesse lugar. Por favor, o que eu posso fazer para ser salvo? E o texto vai dizer que Paulo e Silas vão dizer, creia no Senhor
Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Jesus não mudou, Ele continua aqui hoje, Ele continua aqui agora, Ele continua tendo essa chave para nos libertar do medo, essa chave para nos libertar da inquietude, essa chave para nos libertar da ansiedade, essa chave que dá acesso à paz, a paz que Ele dá e que o mundo não dá. O texto vai dizer que aquele homem recebe Jesus, e quando ele recebe Jesus, ele é tomado também por uma paz. As cadeias estavam abertas, os presos, cada um no seu lugar, mas quando ele estava lá fora, antes de aceitar a Jesus, ele estava com medo de morrer e ele queria tirar a vida por antecipação. Mas depois de receber a Jesus, o que ele faz? O medo vai embora e agora ele é cheio de paz. Tal paz, de tamanho grau, que agora ele começa a lavar as feridas dos presos que ele deveria prender. Ele agora começa a amar gente que ele deveria odiar. Ele agora começa a cuidar de gente que ele deveria prender, oprimir. Ele agora recebe o Jesus que Paulo um dia recebeu. De perseguidor a carcereiro, agora ele se transforma num enfermeiro, sem medo da morte, porque agora ele já tem o príncipe da paz. E ele lava as feridas de Paulo e de Silas. Ele leva esses homens para sua casa e lá Paulo e Silas pregam a palavra. E aquilo que aconteceu no cárcere, o abalo das estruturas humanas, acontece na sua casa. E o texto diz que ele e todos os seus foram batizados. Sabe como isso tudo aconteceu? Com dois homens, simples como eu e você, mas que um dia tiveram um encontro real com Jesus, receberam de Jesus a paz, e essa paz nunca mais foi embora. Eu quero declarar sobre a igreja que aconteça o que acontecer, nós jamais perderemos a paz, porque a nossa paz não vem do mundo, a nossa paz é Jesus de Nazaré.